Episódio 2 do nosso descobrimento do Brasil. Vimos no episódio anterior que Colombo descobriu a América. Muito bem, Portugal e Espanha brigavam entre si pelas terras recém-descobertas. Brigavam muito pelo poder, pela exploração das riquezas, pela questão econômica. Então, naquela época, os reis de Espanha e de Portugal sentaram e fizeram um acordo, sabe, né? Um acordo que se chamou Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas dividia o mundo em duas partes. As terras que recém foram descobertas do lado leste ficariam para Portugal e as terras recém-descobertas do lado oeste ficariam para Espanha. Muito bem. Então, grande parte das terras do atual Brasil, Bahia, região sudeste, ficariam pertencendo a Portugal. E aqui o nosso estado e as outras regiões para Espanha. Mas tudo bem, ainda o Brasil não tinha sido descoberto. Então aparece na nossa história agora um personagem muito importante, Pedro Álvares Cabral, esse belo senhor barbudo aqui. Ele saiu em 1500 na procura de terras novas. Dizem que ele veio por acaso ao Brasil. Outros dizem que não, que ele já sabia dessas terras e teria vindo com intenções sérias e verdadeiras. Mas, então, Pedro Álvares Cabral, navegador português, saiu de Portugal com a sua expedição, com as suas caravelas, naus, e veio pelo Oceano Atlântico e acabou chegando em Porto Seguro, na Bahia. Lá encontrou muitos nativos e esses nativos, chamados de índios, não eram tão rebeldes e não revoltosos. Eles foram levados aos navios para conversar com Pedro Álvares Cabral e toda a sua tripulação e se entendiam de uma certa forma bem. Alguns diziam e dizem na história que esses índios já tiveram então contato com outros brancos, com outras pessoas vindo de outros lugares. Fica essa dúvida no ar. Mas Pedro Álvares Cabral veio, encontrou os nativos, os índios, descobriu o pau-brasil, uma grande riqueza. E aí o Brasil passa a ser explorado. Mas é importante que se diga, o Brasil realmente foi descoberto? O que vocês acham? Haviam habitantes aqui? Sim, haviam habitantes. E esses habitantes eram índios. Então, nós podemos afirmar que o Brasil foi achado e não descoberto. Mas, como oficialmente não era conhecido, ficou então o dia 22 de abril de 1500 como descobrimento do Brasil. E o que tornou o Brasil oficialmente descoberto? A carta do escrivão Pero Vaz de Caminha, que acompanhava a tripulação de Pedro Álvares Cabral, escreveu uma carta ao rei contando sobre o Brasil. Essa carta passa a ser a certidão de nascimento do Brasil. Nós nascemos e só passamos a existir, eu, Giovana, vocês ali do outro lado, quando nós legalmente vamos ao cartório e registramos
o nosso nascimento, tendo assim a nossa certidão de nascimento. Assim, o Brasil, a sua certidão de nascimento oficial passa a ser a carta, porque esta carta do Pero Vaz de Caminha define então ao mundo a existência desse país, certo? Então podemos dizer que o Brasil foi achado e não descoberto, mas oficialmente então ficou sendo Brasil e país e novo país no momento em que há a certidão de nascimento dele, que é a carta. E aí, os portugueses, eles eram muito católicos e trouxeram isso para nós. Trouxeram essa intensidade da fé e da religiosidade através da religião católica. No momento em que eles encontram as terras e definem que essas terras existem e se apropriam dessas terras, eles rezam a primeira missa. Então, além do ato solene da carta de Pero Vaz de Caminha, nós temos a parte religiosa, que aqui mostra, neste quadro antigo, a primeira missa realizada no Brasil, em Porto Seguro, Bahia. E aí nós passamos a existir no mundo inteiro, embora já estivéssemos aqui. E aí começa então as investidas dos portugueses e dos espanhóis. Pois bem, mas isso é uma outra história.